Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era perfeito e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó era abençoado com grande riqueza, incluindo 7 filhos e 3 filhas, além de vastos rebanhos e servos. Regularmente, ele oferecia sacrifícios a Deus em nome de seus filhos, preocupado com a santidade deles. Um dia, Satanás apareceu diante de Deus, e Deus destacou a integridade de Jó. Satanás, porém, sugeriu que Jó era fiel apenas por causa de suas bênçãos. Deus então permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, mas não em sua pessoa. Assim, Jó perdeu rapidamente sua riqueza e seus filhos em tragédias devastadoras. Apesar disso, Jó adorou a Deus, não pecando nem acusando-o falsamente. Em outra reunião celestial, Satanás desafiou a integridade de Jó novamente, desta vez obtendo permissão para afligir a própria carne e ossos de Jó, mas sem matá-lo. Jó foi então atingido com feridas dolorosas. Sua esposa o instigou a amaldiçoar a Deus, mas Jó permaneceu firme, repreendendo-a por falar como uma das insensatas, e não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram de seu sofrimento, vieram consolá-lo. Por 7 dias e noites eles ficaram em silêncio, vendo sua grande dor. Depois, cada um deles falou, sugerindo que o sofrimento de Jó era devido ao pecado e aconselhando-o a buscar a Deus. Jó, porém, manteve sua inocência, lamentando sua situação e questionando por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam. Então um grande redemoinho se formou. Em meio ao redemoinho, Deus respondeu a Jó com uma voz poderosa, lançando uma série de perguntas que revelavam a imensidão de sua sabedoria e poder. "Onde estavas tu quando eu fundava a terra?" perguntou Deus, desafiando Jó a considerar a vastidão da criação. Deus falou das maravilhas da natureza, das estrelas no céu e dos limites do mar. Ele questionou Jó sobre o nascer da aurora e a fonte da luz. "Tens tu conhecimento das leis dos céus?" indagou Deus, evidenciando o mistério e a ordem que ele havia estabelecido na criação. Em seguida, Deus se voltou para as maravilhas do mundo animal. Ele perguntou a Jó se ele poderia caçar a presa para o leão ou satisfazer a fome dos corvos. Deus descreveu o nascimento das cabras montesas e a liberdade dos jumentos selvagens, mostrando a Jó o cuidado divino e a independência das criaturas. Deus continuou, questionando a Jó sobre a força do cavalo e o voo do falcão, desafiando a compreensão humana com a complexidade e beleza da vida selvagem. Cada pergunta era um lembrete da grandeza de Deus e da limitação humana. Então Deus apresentou a Jó o Behemoth, uma criatura de imensa força, um exemplo da capacidade criativa divina. "Eis agora o Behemoth, que eu fiz contigo", disse Deus, destacando que essa criatura, como todas as outras, era parte de sua criação. Por fim, Deus falou do Leviatã, uma criatura majestosa e temível, que nenhum ser humano poderia dominar. Deus descreveu a força e o poder dessa criatura, como símbolo de seu poder supremo, que ultrapassa a compreensão e capacidade humanas. Com essas palavras, Deus não apenas destacou sua soberania sobre a criação, mas também lembrou Jó da necessidade de confiança e fé diante dos mistérios da vida. A resposta de Deus a Jó foi um convite à humildade e à reverência diante do Criador do universo. Após o profundo diálogo com Jó, Deus dirigiu-se aos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Deus repreendeu-os por não terem falado corretamente sobre ele, como Jó havia feito. Eles haviam emitido falsos julgamentos e suposições errôneas sobre o caráter de Deus e a situação de Jó. Para reconciliar-se com Deus, Jó deveria orar por eles. A fidelidade e integridade de Jó, mesmo diante de extraordinárias provações, foram honradas por Deus de maneira abundante. Deus restaurou a fortuna de Jó, não apenas repondo, mas duplicando tudo o que ele havia perdido anteriormente. Jó recebeu o dobro de todos os seus rebanhos anteriores.
Além da restauração de sua riqueza, Jó foi abençoado com uma grande família novamente. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, cuja beleza era tão notável que foram mencionadas pelo nome nas Escrituras, uma raridade para mulheres naquela época. A inclusão de suas filhas, junto com seus filhos, na herança de Jó, indicava uma mudança significativa e um ato de justiça e honra. Jó viveu uma longa vida após estas provações, estendendo-se por mais 140 anos. Ele teve a alegria de ver seus filhos, netos, bisnetos e até tataranetos, desfrutando de várias gerações e testemunhando a contínua fidelidade de Deus. Sua vida, que foi marcada por sofrimento extremo e perdas devastadoras, transformou-se em uma história de redenção, restauração e bênção profunda. No final, Jó morreu velho e cheio de dias, uma expressão que simboliza uma vida completa e satisfatória. A jornada de Jó, de desespero à restauração, serve como um lembrete eterno do poder redentor de Deus, sua justiça e sua imensa capacidade de restaurar aquilo que foi perdido.